Como um investidor global macro experiente há mais de 5 décadas, aprendi que alguns dos eventos mais surpreendentes são aqueles que aconteceram antes, mas não em nossa vida. Em 1971, eu estava trabalhando na Bolsa de Valores de Nova York quando o presidente Nixon anunciou a desvalorização do dólar, o que me fez perceber que a história se repete. A mesma coisa aconteceu em 1933 com o presidente Roosevelt. Agora, estamos enfrentando 3 ocorrências sem precedentes em nossa vida. Em primeiro lugar, a criação de dívida e a impressão de dinheiro para monetizá-la, o que está causando inflação e afetando o valor do dinheiro. Em segundo lugar, conflitos internos em torno de riqueza e valores estão causando diferenças irreconciliáveis e ameaçando nosso sistema. Por fim, o surgimento de uma grande potência desafiando a ordem mundial existente é uma situação sem precedentes. O surgimento da China em 1945 marcou o início da ordem mundial atual, que agora está sendo desafiada. Essa percepção me levou a estudar a história, e especificamente os últimos 500 anos de grandes ciclos, que se concentram no surgimento e declínio de moedas de reserva e seus impérios. Compreender esses ciclos foi revelador, pois me ajuda a entender eventos atuais como a guerra na Ucrânia, as próximas eleições e o estado da economia. Ao estudar a Grande Depressão, também fui capaz de antecipar a crise financeira de 2008. A falta de guerra e experiências dolorosas em nossa geração tornou necessário aprender com a história. Estamos entrando atualmente em um ambiente de grande criação de dívida e impressão de dinheiro, semelhante à mudança dos anos 1960 para os anos 1970. As pessoas muitas vezes se acostumam a um certo paradigma, que geralmente dura uma década. Os anos 70 foram uma década inflacionária, enquanto os anos 80 foram uma década desinflacionária, e tendem a começar com surpresas. Por exemplo, a criação de muito dinheiro e dívida pode desvalorizar a moeda e produzir inflação, mas as pessoas muitas vezes pensam que manter seu dinheiro em dinheiro é seguro. No entanto, isso não é o caso, pois elas perdem poder de compra. Ajudar as pessoas a entender esses conceitos e as relações de causa e efeito de ambientes em mudança tem sido benéfico. Para medir o que torna um país saudável e bem-sucedido, eu uso medidas específicas que seguem um ciclo que começa com o básico, muitas vezes marcado por anos de transição quando um novo sistema é implementado. O exemplo disso é a Guerra de 1945. Como vencedores da guerra, eles conseguem ditar as regras. As guerras podem ser externas ou civis, mas o resultado é uma nova estrutura de poder com novos líderes e sistemas. A educação e a civilidade são essenciais para manter a paz e a prosperidade, bem como para reduzir as diferenças de riqueza e dívidas. No entanto, à medida que os padrões de vida melhoram, as diferenças de riqueza se ampliam e as dívidas aumentam, especialmente para países com moedas de reserva que permitem que eles tomem empréstimos do resto do mundo. Esse ciclo produz inventividade, mas também pode levar a uma geração que pode não investir em educação e infraestrutura. Isso resulta em maiores diferenças de riqueza e dívida, e novos concorrentes podem surgir, diminuindo o poder do país dominante. Fundamentos como ganhar mais do que gastar, ser bem educado e civilizado uns com os outros, produtividade e competitividade determinam o sucesso de um país. A situação da Ucrânia faz parte de uma história maior de um mundo sendo dividido em múltiplos poderes, com países se alinhando de acordo. O mundo está começando a se polarizar, e conflitos estão surgindo, como a situação com a Ucrânia. Esse conflito é um teste de poder militar e eficácia de sanções econômicas, a arma mais potente dos Estados Unidos. Estamos aprendendo se Putin e a Rússia terão sucesso em controlar o sudeste da Ucrânia, se o impacto sobre a Rússia é tolerável e se Putin permanecerá no poder. Se esses fatores existirem, então teriam um retorno. Em outras palavras, o custo deles valeria a pena. Isso levanta questões sobre o impacto das sanções, tanto seu poder quanto seu custo, já que muitos países com ativos denominados em dólar agora estão preocupados com a possibilidade de serem sancionados. A China, a Índia e o Oriente Médio estarão sujeitos a sanções, e como isso afetará os fluxos de capital. Também devemos considerar como os lados estão se alinhando, pois isso informará o próximo episódio. É fascinante observar esses desenvolvimentos, pois eles lembram os eventos que levaram à Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, o Japão foi submetido a uma série de sanções, incluindo um embargo de petróleo e congelamento de ativos. Essas medidas econômicas os deixaram presos e levaram a sua resposta na forma do ataque a Pearl Harbor.
A guerra econômica desse tipo geralmente precede o conflito militar. Vale ressaltar que, apesar do aumento da interconexão no mundo, não há garantia de que isso reduzirá a probabilidade de guerra. Na verdade, a história tem mostrado que a conexão nem sempre evita conflitos. Durante a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a realeza que governava tentou minimizar a chance de guerra por meio de casamentos interligados, mas sem sucesso. O estado atual das coisas é preocupante, com a maior polarização política desde 1900 e uma verdadeira questão sobre se algum dos lados aceitará perder nas próximas eleições. Também há uma tendência crescente de pessoas se mudarem para outros estados não apenas por motivos fiscais, mas por diferenças de valores. Essas diferenças estão causando lutas cada vez maiores entre ricos e pobres, o que está se tornando mais intenso. Estamos nos estágios iniciais de um tipo de guerra civil, e se cruzarmos uma certa linha, o sistema estará em perigo. Curtiu o vídeo? Envia para seus amigos, comenta, se inscreve no canal e clique no sininho para receber notificações do próximo vídeo.